Se a gente tentasse, sei lá, microgerenciar o nosso próprio sistema imunológico usando planilhas, metas trimestrais e relatórios diários de desempenho, bom, o corpo humano morreria de um simples resfriado em questão de horas. Nossa, com certeza. A burocracia simplesmente não daria conta da velocidade das infecções. É rápido demais. Exato, mas ironicamente é exatamente essa lógica de controle mecânico que as empresas tentam aplicar todos os dias, né? Tudo para tentar sobreviver num mercado super imprevisível. É que, bom, a era industrial condicionou a mente humana a enxergar qualquer grande organização como uma fábrica de relógios. A gente acredita muito nessa ilusão da precisão, sabe? Uhum. Aquela coisa de que apertar um botão de um lado obrigatoriamente gira uma engrenagem do outro, né? E que vai gerar um resultado perfeitamente calculável. Psicologicamente, o controle linear é sedutor porque te dá previsibilidade. O problema é que, sobre o peso da complexidade moderna, esse relógio imaginário quebra inteiro, ele se estilhaça. E olha, é para investigar esse estilhaçamento que a gente está aqui hoje. A nossa imersão entra de cabeça na obra Conscious Leadership, ou Liderança Consciente. O livro fantástico, aliás. Totalmente. E o nosso foco exclusivo aqui é desvendar aquela transição brilhante entre o capítulo 5 e o capítulo 11. A gente vai destrinchar o que a ciência chama de sistemas adaptativos complexos, o famoso CAS. E a grande virada de chave do texto é provar que as regras que governam, tipo uma floresta tropical, uma rede neural, são as mesmíssimas regras que ditam se uma empresa vai prosperar ou entrar em colapso. Exatamente. O livro cataloga 8 propriedades fundamentais do CAS na natureza e mostra como elas operam nas organizações. Então, vamos desempacotar isso tudo. Como que a gente deixa de ser máquina e vira ecossistema? Bom, a primeira coisa é mudar o paradigma mental. Temos que parar de olhar para o organograma de quem manda em quem e focar em como a ação e o efeito realmente se propagam. É a mecânica do movimento. Tá. E a primeira propriedade que o livro traz sobre o movimento é a não linearidade. Certo, porque a intuição básica corporativa diz que trabalhar o dobro gera o dobro de resultado. E a biologia discorda frontalmente disso. Em sistemas complexos, os efeitos não são proporcionais às causas. Uma perturbação minúscula pode gerar ondas de choque gigantescas. Ah, o famoso efeito borboleta. Exato. Enquanto impactos colossais podem ser absorvidos pelo sistema sem deixar rastro nenhum. O esforço não garante impacto. Trazendo isso para o mundo real das empresas, isso explica aquele fenômeno trágico das equipes virando noites em claro, meses a fio trabalhando num projeto monumental que no fim não muda absolutamente nada o ponteiro da empresa. É o que o livro batiza de escalada sem impacto. É, sabe, a exaustão pura sem nenhum progresso. Porque numa matriz não linear, a força bruta é quase inútil. O que define o sucesso é o timing. O momento exato da decisão. Sim, e a posição dessa decisão na rede. Um leve toque no nó central propaga muito mais energia do que marretadas na borda do sistema. Nossa, a imagem que me vem à mente é tipo um grupo exausto tentando empurrar uma rocha gigantesca ladeira acima na pura força muscular. Esforço hercúleo e inútil, né? Sim. Enquanto a não linearidade seria analisar a topografia, achar uma pedrinha do tamanho de um punho na base do barranco e mover ela 1 centímetro e, bum, desencadeia uma avalanche natural que faz o trabalho por você. É a alavancagem perfeita. Mas aí entra o desafio. Como encontrar essa pedrinha exata? A natureza não te dá um mapa topográfico impresso. Não tem tutorial. Aí entra a segunda propriedade, interdependência e feedback. Como que isso funciona na prática? A causalidade nunca caminha em linha reta. Pensa nos ciclos de presas e predadores. A chuva faz a grama crescer. A grama alimenta a presa alimenta o predador, que controla os herbívoros, e a floresta regenera. E retém mais chuva. É um ciclo contínuo, tudo se retroalimenta. Isso destrói totalmente a ideia de controle hierárquico, né? Completamente. No modelo antigo de controle, a diretriz desce do chefe e a expectativa é que o feedback seja só um PDF bonitinho dizendo tarefa cumprida. Mas a gente sabe que o sistema real, por ser vivo, responde de um jeito meio invisível, né? Sim,
A ação se propaga através de atritos. São resistências culturais nas equipes, atrasos que ninguém previu, o servidor sobrecarregado. O sistema fala de volta o tempo todo, mas sem usar palavras. Então a fricção não é um defeito? De jeito nenhum. A fricção gerada por uma nova política interna é a informação mais valiosa que o sistema está tentando te dar. É aí que mora a inteligência. E se a equipe tentar abafar essa fricção o tempo todo só para manter as aparências, a exaustão vai ser inevitável. Mas espera, se o sistema grita o tempo todo em forma de atrito, como a biologia evita que o organismo inteiro queime até as cinzas processando isso? Aí chegamos na terceira propriedade, o equilíbrio dinâmico. Vemos isso nos ritmos circadianos dos animais, nas estações do ano. A vida nunca fica numa aceleração infinita. Verdade, a natureza impõe fases de restrição e dormência. Exato, para contrabalançar os picos de transformação. A resiliência brota dessa pulsação entre expansão e contração. O que vai totalmente contra a patologia do mundo corporativo atual. A gente cultua a aceleração ininterrupta. Se eu tiver um espaço em branco na agenda, eu me sinto culpada. Acho que não estou sendo produtiva. Isso leva direto à fragilidade sistêmica e ao burnout coletivo. Pausas deliberadas num projeto não são atrasos. São geradores de clareza, né? Isso mesmo. A pausa permite que as redes neurais da empresa processem aquele atrito e feedback que a gente falou. Sem recolhimento, a informação nunca vira inteligência. Certo. Então até aqui a gente entendeu a mecânica do movimento. Mas se tudo está nessa troca insana de energia não linear pulsando o tempo todo, por que a empresa ou o ecossistema não derrete num caos absoluto? Boa pergunta. O contrapeso ao movimento livre é a mecânica da estrutura. Sem forma, a energia só se dissipa. A quarta propriedade é estrutura e restrições. Limites físicos e informacionais. Tipo a margem de um rio? Perfeito. A margem de um rio não elimina a correnteza. Ela direciona a força das águas para que o rio não vire um pântano estagnado. O mesmo vale para a membrana de uma célula que regula o que entra e sai. É uma mudança de lente absurda sobre o papel das regras no trabalho, porque a burocracia tradicional sempre tentou construir uma barreira de concreto no meio do rio para estancar o fluxo e ter controle total. E barreiras de concreto se rompem catastroficamente quando a pressão aumenta. Em um sistema saudável, as funções e regras existem para carregar o piso estrutural da coordenação, não para vigiar as pessoas. O trabalho simplesmente escorre pelo caminho de menor resistência. A equipe se sente amparada por aquelas bordas, não sufocada. É como ter um esqueleto interno dando suporte, ao invés de usar uma armadura pesada de ferro. Ótima analogia. E na natureza esse esqueleto não é feito por um arquiteto mestre. Ele emerge sozinho através da quinta propriedade do livro, a auto-organização e holarquia. Holarquia. Como funciona isso? É um método natural de escalonar a complexidade de baixo para cima. Átomos formam moléculas, que formam células, órgãos e corpos. Um ólon é uma unidade que é completa e autônoma, mas que também serve a um todo maior. Como o coração que bate sozinho, mas serve ao corpo inteiro. Mas olha, eu tenho que questionar isso na prática corporativa, porque biologia é uma coisa, pessoas são outra. Uma célula não tem ego, não quer virar CEO. Com certeza. Se ninguém está no comando absoluto, isso não vira uma anarquia onde cada departamento vira um feudo isolado? Esse é o perigo da descentralização ingênua. Uma verdadeira holarquia exige tensão, exige responsabilidade sistêmica. Se uma célula prolifera pensando só nela, ignorando o limite do corpo, o sistema morre. É o câncer. Nossa, pesada essa imagem, mas super real. Então, dar autonomia total sem cobrar responsabilidade pelo todo é pedir para fragmentar a empresa. Exatamente. Mas o excesso de integração também mata a resposta rápida. O topo da pirâmide não consegue processar tudo. O segredo é que a autoridade deve gravitar para quem tem a informação na linha de frente. O poder flutua para onde o problema está. Entendi. Então a estrutura canaliza a energia e a auto-organização põe a decisão no lugar certo. Mas o ambiente lá fora muda toda hora. Como o sistema evolui para não morrer? Aí entramos nas 3 últimas propriedades, focadas na evolução.
A sexta propriedade é a abertura. Aqui entra a termodinâmica. Um sistema fechado caminha para o equilíbrio térmico, a entropia máxima. E equilíbrio na física sistêmica significa morte, né? Letal. A vida exige estar longe do equilíbrio. A planta precisa da radiação caótica do Sol, numa troca constante de energia para fazer a fotossíntese. Traduzindo isso para a cultura da empresa, é o perigo da calmaria artificial. Sabe aquela equipe blindada que esconde os problemas e filtra cliente furioso para manter tudo tranquilo? Sei bem. Isso não protege ninguém, só fecha o sistema. Sem a perturbação externa, a empresa fica cega e surda. O choque externo é a radiação solar que gera inovação. Mas muito ruído de fora pode gerar colapso. Como a organização se defende? Com a sétima propriedade, diversidade e heterogeneidade. É pragmatismo puro de sobrevivência, baseado na lei da variedade requisitada de Ashby. Lei de Ashby? Explica melhor para quem está ouvindo. Ashby diz que apenas a variedade destrói a variedade. A complexidade interna da empresa precisa ser igual ou maior que a complexidade do ambiente. Se o mercado tem 80 cenários imprevistos e você só tem resposta para 5, você será aniquilado. Que joga por terra décadas de teorias de eficiência administrativa. A gente era ensinado a enxugar o processo, ter só uma melhor maneira de fazer as coisas, otimização extrema. E a biologia chama otimização extrema de monocultura. Uma plantação de milho toda perfeitinha é eficiente, mas um único fungo dizima tudo em semanas. Porque não tem barreira natural. Isso. Um sistema imunológico saudável investe energia mantendo um repertório enorme de anticorpos bizarros e diversos na reserva, só esperando um vírus novo aparecer. Então, no corporativo, ter várias abordagens rodando, ter essa tal de folga no sistema, não é desperdício de dinheiro, é capital de sobrevivência, é opcionalidade. Totalmente. Quando a crise ataca, a eficiência não te salva. A amplitude de opções divergentes, sim. E para executar tudo isso de forma fluida, dependemos da oitava e última propriedade, a autonomia. Que é onde a inteligência é distribuída, como as formigas alterando a rota sem pedir permissão para a rainha. Elas usam informações puramente locais. Exato. Mas o ser humano introduz uma camada a mais aí, né? Nós temos intenção e moralidade. A gente projeta o futuro. Como a liderança consciente aborda a autonomia humana. E esse é o ápice do livro. Autonomia não é só fazer o que der na telha. É manter o próprio julgamento atrelado à consequência de longo prazo. O sistema só funciona se quem toma a decisão carrega a consciência das implicações sistêmicas dela. Se a pessoa internaliza a responsabilidade, isso escancara a falha daqueles programas de compliance super chatos. Se a ética é só um manual de 300 páginas ou um auditor externo, o sistema já falhou. Com certeza. Fragmentar a informação bruta num setor, poder de decisão em outro e a responsabilidade no terceiro, destrói o organismo. Eles têm que estar na mesma pessoa. Bom, a gente passou pelas 8. Começamos com o movimento e o efeito borboleta, vimos a estrutura com margens de rios para as equipes e a evolução abraçando o caos e a autonomia. Tudo isso atuando junto. Inseparáveis, em uníssono. Para encerrar, eu queria puxar uma provocação final do capítulo 12, que expande isso tudo para a nossa realidade atual, a era das redes. A gente está criando IAs gigantescas agora. E esse é o fardo ético da previsão. O livro deixa claro que sistemas de IA aprendem e escalam uma consciência técnica absurda. Eles calculam o feedback mais rápido que qualquer holarquia humana. Mas tem uma fratura aí. Qual fratura? A máquina não sente a dor da consequência. Um algoritmo de distribuição pode quebrar a cadeia de suprimentos de uma cidade e otimizar os lucros, mas ele não vai olhar no olho da comunidade que perdeu o emprego. Ele não carrega a carga moral. Nossa, é muito forte isso. Tudo se move na velocidade da fibra ótica agora. O papel do ser humano deixou de ser processar dados. A IA já ganhou essa corrida. Exatamente. O nosso papel insubstituível é suportar a consequência ética daquilo que a gente cria. Entender que somos um sistema adaptativo nos tira a desculpa da ignorância. E a gente vê as marés de interdependência agora. E a pergunta que fica para nossa audiência refletir é:
Será que a nossa capacidade de assumir responsabilidades está evoluindo na mesma velocidade que os superpoderes dos algoritmos que a gente constrói? Essa é a dúvida que não quer calar. A tecnologia já escalou. Resta saber se o nosso discernimento acompanhou. Sensacional! Bom, essa foi a nossa imersão profunda de hoje. Abrace a sua natureza adaptativa de peito aberto, que essa perspectiva seja útil quando as velhas regras da sua empresa pararem de funcionar. Até a próxima!